Aí você tem um outro aí que é Sacralidade, né? Isso. Fala um pouquinho desse livro seu. Agora eu quero falar um pouquinho dessa Fala um pouquinho dessa Sacralidade. A Sacralidade, esse nome surgiu depois que o livro estava pronto. Certo. O nome foi nascendo entre os poemas, né? Eu acho que nunca tinha ouvido esse termo. Certo. Depois até joguei lá e apareceu umas coisas meio estranhas, assim. Depois eu fui pesquisar mais a fundo e entendi o que seria o sentido disso, né? Põe para aquela câmera lá, para essa câmera de cá. Então, esse livro, A Sacralidade, ele nasceu na pandemia. Na pandemia? É. Ele nem tinha essa cara, nada. Eu já tinha ido conhecer os Estados Unidos, eu já tinha tido uma experiência, né, de conhecer uma outra cultura. Certo. E quando fechou tudo, que eu fui para casa como professora, e eu fiquei isolada, trancada dentro de casa, porque lá em São Paulo foi assim, fecharam todas as escolas. Quando a gente ficou fechada em casa, ficou eu e 2 filhos. Aí era uma casa grande, bem confortável, tinha uma varanda bem grande, que tinha uma vista assim, panorâmica da cidade, e num lugar bem alto. Era uma casa muito boa, tinha muito conforto. E eu era funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, então eu já tinha uma situação tranquila. Os filhos todos trabalhavam, né? Tranquilo dentro da humildade. Certo, porque nós somos pessoas muito humildes também, né? Certo. Então eu estava tranquila, mas a minha preocupação com tudo que estava acontecendo, quando fechou as escolas, eu falei, meu Deus, eu estava 25 anos nas escolas, eu nunca vi fechar uma escola. Eu meio que entrei em pânico, acho que como todo mundo, no começo do isolamento, fez muito mal. Nossa, como fez? Não só para o meu emocional, para o meu mental, mas para o meu espiritual, para o meu físico. Me fez mal ficar trancada, porque eu não dirigia. Eu sempre andei a pé. Eu ia a pé de uma escola para outra, eu corria o dia inteiro, eu acumulei 2 cargos. Eu era efetiva no Estado e efetiva na Prefeitura de São Paulo. Nossa, então, eu saía de casa às 6h30 da manhã e chegava às 9 horas da noite, de 2 escolas, trabalhando com 2 turmas de 30 crianças. No sábado, eu fiz faculdade, fiz 2 faculdades, fiz 2 pós-graduação, fiz especialização em alfabetização. Então, eu era acostumada com aquela vida corrida. E, de repente, trancada, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu tinha um caderno grosso, assim, em casa, de 10 matérias, caderno comum. Sempre tive cadernos, porque eu gostava de escrever. Peguei um daqueles cadernos, eu acho que eu já comentei com o senhor. Graças a Deus, eu tinha uma impressora colorida muito boa, imprimi algumas imagens, colei aleatoriamente naquele caderno de zona rural, de casas no campo, de mata, de praia, de natureza. Porque eu não gosto de ficar fechada, né? E eu estava trancada. E aí eu precisava de inspiração. Então eu gostava muito, já gostava e aprendi a meditar. Aí eu entrava em meditação, de madrugada já. Eu entrava em meditação e depois olhava aquelas imagens e começava a escrever. Então surgiram aqui. Foram 13 narrativas, muito bonito, como se fosse uma crônica da manhã. Vinha uma coisa que me incomodava, um incômodo. Eu falo que eu não vendo um livro. Eu vendo um incômodo. Coitada de quem compra, que fica muito incomodado. Porque o poeta tem tem essa sensibilidade. Provoca, né? E o poeta provoca os outros, porque ele sente dor. O poeta, ele sente dor, ele sente uma certa dor. Ele olha para uma flor, aquela beleza incomoda ele. De uma forma que ele tem que aprender a lidar com aquilo, né? E eu nunca aprendi a lidar direito com as emoções. Eu sou uma pessoa que me emociono muito. Tanto com a beleza da vida, como com as coisas ruins. Então, há mais de 10 anos, eu tirei a televisão da minha casa. Porque eu me sentia como se eu estivesse no meio de uma boiada, presa dentro daquilo. Aí, fechando a televisão, eu entrei nesse isolamento. E logo depois, uns 5, 6 anos depois, eu entrei nesse isolamento. Eu olhava aquelas imagens, eu escrevi uma crônica e começaram a brotar novamente poemas. E aqui, eu tinha fechado um ciclo em 2015. Eu não tinha escrito mais nada. 2015, eu comecei uma faculdade de pedagogia, tive a sorte de receber uma bolsa para estudar no Mackenzie. É uma das maiores universidades do Brasil e acho que do mundo. Mackenzie, para mim, é uma honra. E eu ganhei uma bolsa de 100%. E eu levo as coisas muito a sério. A gente que é assim da terra, do sítio, a gente é genuíno, né? A gente leva a sério. Então, eu fiz esse curso no Mackenzie depois de 2015. Eu tive que tirar a televisão da minha vida, porque eram muitas leituras, né? E eu sempre amei leitura. Então, começaram a brotar aqui, novamente, os poemas. Eu já tinha terminado a faculdade.
Então eu já estava mais tranquila, fechada, lá enclausurada, lá na pandemia. Começaram a brotar novamente os poemas. Eu falei, nossa, os poemas estão brotando novamente. Porque brota como se fosse uma fonte de dentro de mim. O senhor me falou uma coisa na nossa conversa ontem que me marcou profundamente. O senhor falou assim, Marinês, sabe quando você acorda de manhã, 3 horas da manhã, e vai para a sala e olha na janela, a chuva caindo, e começa a escrever? Eu me vi naquela fala do senhor. O senhor falou assim, quem sou eu? A pergunta pela janela, pela chuva. Quem sou eu? Então aqui, na sacralidade, é essa pergunta. Eu tentando responder, porque na filosofia tem 4 perguntinhas básicas da filosofia. Quem sou eu? É aquilo que me agonia para procurar a filosofia, né? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? É trabalhar? Pagar boleto? Comprar coisinha? Produzir lixo? A minha missão não é essa. A minha missão é grandiosa. E eu tenho que contar isso. Então eu escrevi a sacralidade, em forma de poema, de tudo aquilo que ia me afligindo dentro de mim. E foi isso. Foi surgindo a sacralidade. Desculpe a emoção, mas não, é inevitável. É inevitável, se for provocada a emoção, tem que colocar para fora. É muito emocionante, né? Saber que, enquanto tinha tanta gente assistindo televisão e divulgando o número de mortos, eu me negava a ouvir aquilo. Eu não queria saber quantos mortos tinham. Eu queria saber antes de natalidade, se continua nascendo, então tá tudo bem. Porque enquanto tiver uma criança nascendo no mundo, Deus ainda acredita na humanidade. Né? E tem esperança de um futuro, né? Tem esperança. Deus tem esperança no ser humano, né? Nessa experiência, porque eu considero isso, nessa minha busca de saber quem eu sou. Eu não sou Marinês, Marinho Marques. Eu não sou só isso. É muito pouco. Eu tenho que ser muito mais do que isso. Eu tenho que ser mais do que eu vim fazer aqui. Eu tive 5 filhos. E acho que eu compreendo assim. Eu tenho 2 obras na minha mão. Eu publiquei 2 livros. São 2 obras que para mim têm uma importância fundamental. Mas eu acho que o que eu fiz aqui nessa terra de mais valoroso foi criar e educar meus 5 filhos. No começo dos 2 livros tem a mesma dedicatória. Tem o nome deles. Tem o nome do Roberto, que é meu companheiro, que me permitiu viver esse momento de tranquilidade, de paz, de encontrar o meu eu. O Roberto pegou na minha mão e falou assim, não, fica tranquilo, eu tô aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Eu era de uma família de 12, eu sou de uma família de 12 irmãos, né? 11 que se criaram. Eu sou de uma família de 11 irmãos. Então eu não era ninguém. Eu era só mais uma que estava lá chorando ali pelos cantos. Não é? Eu era muito chorona. E depois vem uma pessoa e fala assim, não, fica tranquila, tá tudo certinho. Fica tranquila. Aí eu parei de viver no modo sobrevivência, porque foi difícil criar os filhos, não foi fácil. Eu cheguei em São Paulo há 20 anos atrás com 3 filhos. E eu vivia no modo sobrevivência, com pânico, com medo dos meninos aprenderem coisas erradas, porque eu não ensinava coisa errada dentro de casa. Então eu parei de assistir televisão, eu queria ser um exemplo para os meus filhos. Eu fui estudar, eu parei de fumar, eu diminui os meus vícios, eu comecei a desenvolver novos hábitos. E a sacralidade é essa busca. A sacralidade é essa busca por desenvolver novos hábitos. Porque a vida é muito curta, é um sopro. Estalou, eu caio, eu saio aqui na rua, desço ali, bato a cabeça no meio-fio, e aí? Acabou. Marinês acabou, mas tem que ficar uma história atrás disso. E as maiores obras, né? O que eu vim fazer aqui? Eu olho para os meus filhos. São meninos inteligentes, trabalhadores, honestos, humanos. Essa sensibilidade que meu pai ensinou para mim, os valores que meu pai e minha mãe ensinaram para mim, o trabalho, a bênção que é o trabalho, eu passei para os meus filhos. Meus filhos são trabalhadores, são honestos. Então eu deixei no mundo 5 pessoas que olham para os velhos e se emocionam, que olham para as crianças e se emocionam. São pessoas sensíveis. E isso é o mais importante. Você tem que se sensibilizar. Você tem que se comover com a dor do outro. Sim. Se você não aprender a se comover com a dor do outro,
Você não se tornou um ser humano. É.